Amém, irmãos? Hoje nós vamos, de maneira especial, continuar o que nós começamos ontem, falando um pouco acerca dessa pergunta que com certeza em algum momento chegou ou chegará à mente de um cristão verdadeiro. E se eu desistisse de tudo agora? Infelizmente, alguns do nosso meio já desistiram. Outros estão pensando em desistir. Outros já retrocederam e nem perceberam. A gente tem sempre como referência, a palavra de Deus. E muitas vezes nós usamos símbolos, acontecimentos do nosso dia a dia, como comparação, com o propósito de facilitar a nossa meditação e a nossa absorção do conteúdo bíblico. Assim como muitas pessoas retrocedem e não percebem, também muitas pessoas podem contrair o vírus do Covid e nem perceberem. Existem muitas pessoas que são assintomáticas, ou seja, eles não vão dar nenhum sintoma de que eles estão com o vírus, mas eles estão com o vírus e eles podem contagiar a outros. Esse é o perigo do assintomático. O assintomático ele não traz nenhum perigo a si mesmo, mas ele traz perigos às pessoas que estão ao seu redor. E aqui nós vamos ver, irmãos, como é triste essa realidade daqueles que fogem da presença do Senhor. Eu quero que você entenda que Deus, Ele é onipresente, ou seja, de maneira prática, nós jamais podemos fugir da presença do Senhor. Mas fugir da presença do Senhor é uma expressão que denota aquelas pessoas que se afastam do centro da vontade dEle. E infelizmente essa é a realidade de grande parte dos evangélicos. Nós temos mandamentos muito claros da parte de Deus. Já lemos aqui algumas vezes e podemos até fazê-lo hoje. Em várias passagens da Bíblia, o Senhor diz o que Ele espera de cada um de nós. Mas infelizmente nós somos também os reis e as rainhas da desculpa. A gente sempre tem uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. E não é por acaso que a gente tem meditado desde ontem à noite no livro de Jonas. O meu propósito, como eu disse a vocês na noite de ontem, não é fazer uma exegese pormenorizada do livro de Jonas, mas é justamente ter o livro de Jonas em tela como aquele que tentou fugir da presença do Senhor e não conseguiu. Essa é a minha esperança para vocês e para muitos que não estão aqui. Muitas pessoas vão fugir da presença do Senhor e vão conseguir, e só vão reencontrá-lo no juízo, para terem a sua sentença lavrada de destruição eterna. Esse futuro nós não desejamos para ninguém, nem para os nossos mais violentos inimigos. Mas é importante entender que a correção de Deus também é algo muito sério, que deve ser levado em consideração na nossa vida. Se é difícil seguir a Deus e obedecer os seus mandamentos, muito mais difícil para o cristão será desobedecer a Deus e não levar em conta os seus mandamentos. Então ontem nós meditamos dos versículos 1 ao 8, 1 ao 7 do capítulo 1 de Jonas. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo de Jonas até o versículo que nós paramos ontem, só para que a gente possa conectar com o que vai ser dito hoje. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs
mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Perceba o que Jonas estava fazendo, indo para longe da presença do Senhor. É o que muitos cristãos estão fazendo hoje, irmãos. Sabe, é importante dizer isso quantas vezes se faça necessário. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Tentar salvar a sua vida, deixando de lado a sua missão cristã, é fugir da presença de Deus. Você pode passar o dia todo ouvindo louvor em casa, você pode passar o dia todo ouvindo pregações em casa, e ainda assim estar mais desviado do que os demônios. Estar na presença do Senhor é algo muito mais poderoso e real do que simplesmente cumprir ritos religiosos. Nós podemos inclusive estar nos nossos encontros atuais na igreja e não estarmos na presença do Senhor. Viver na presença do Senhor é algo que muitos cristãos de hoje não fazem sequer a ideia do que isso significa. Eu gostaria de mostrar para vocês o que significa viver na presença do Senhor. Eu poderia abrir vários livros da Bíblia, mas eu vou abrir no livro de 1 de João. O que significa viver na presença do Senhor? O apóstolo João, que viveu na presença do Senhor, ele nos ensina. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 1 de 1 de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é esta, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa. Como o apóstolo João inicia essa primeira carta. Mais uma vez, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Isso é uma vida cristã de comunhão com Deus. Nós vemos, nós ouvimos aquilo que Deus tem para nós e nós dividimos com o nosso semelhante. Nós não somos pessoas egoístas e nem egocêntricas. Egoísta é aquele que se coloca sempre em primeiro lugar. O egocêntrico é aquele que acha que ele é o centro do mundo. Infelizmente, o coração de muitos cristãos está cheio disso, de egoísmo e egocentrismo. Eu não posso fazer isso, eu não posso ir na igreja, eu não posso ajudar, eu não posso. Por que você não pode? Ah, porque eu tenho outras obrigações. Quem te disse isso? A sua vida é sua? Então, se a sua vida é sua, naquele grande dia você vai ter que se salvar. Jesus Cristo só irá salvar aqueles que a vida pertence a Ele. O apóstolo Paulo entendia isso tão bem que em Gálatas ele chega a dizer: eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo para Ele. Em outra carta ele diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, essa verdade, irmãos, necessariamente tem que ser uma verdade fundamental no nosso cristianismo.
Senão o nosso cristianismo, ele vai ser apenas mais uma religião idólatra, dentre tantas outras que enchem o nosso mundo. O fato de você carregar uma Bíblia não diz que você de fato é um cristão verdadeiro. Os católicos carregam uma Bíblia. Os adventistas do sétimo dia carregam uma Bíblia. Os testemunhas de Jeová carregam uma Bíblia. Os mormons carregam uma Bíblia. E muitos outros grupos e seitas heréticas carregam Bíblias. Mas eles não viram e muito menos entrarão no reino de Deus naquele grande dia. Eles não conhecem o Senhor Jesus. Eles vivem debaixo de crenças que eles mesmos determinaram para si. Eles não vivem debaixo da santa palavra do Senhor, mas eles vivem constantemente fugindo da presença de Deus por meio de conceitos errados que eles convenientemente sustentam na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que ele deveria ter muita cautela, porque nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina e levantariam para si mestres, doutores, segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. É isso que nós temos assistido. Versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar uma forte vento. O Senhor só corrige quem ama, irmãos. O Senhor podia muito bem deixar com que Jonas tivesse o mesmo destino de Judas. Qual a diferença de Jonas para Judas? A misericórdia de Deus. A correção de Deus na vida dos seus eleitos é misericórdia. Se você tem feito coisas erradas e Deus tem te corrigido, você deveria se ajoelhar e agradecer. Se você tem vivido uma vida de intensa dificuldade e luta, isso não é motivo para nos queixarmos, mas isso é motivo para nós agradecermos e buscarmos força em Deus para a superação de cada um dos obstáculos. Eu quero mostrar a vocês que o que está acontecendo com Jonas é o que nós lemos aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Podem continuar em Jonas, eu vou ler aqui Hebreus rapidamente, para que os irmãos possam entender que é um privilégio o que está acontecendo aqui com Jonas. Olha que coisa, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por ele és reprovado. O que estava acontecendo com Jonas aqui? Ele estava sendo reprovado por Deus. Mas a reprovação na vida dos filhos de Deus não é uma condenação, mas é a certeza de uma correção que virá. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele açoita. E como disse também o autor, e nós lemos aqui, na nossa luta contra o pecado não temos resistido até o sangue. Não, pastor, eu sangrei. Hoje de manhã eu fui fazer as barbas à pressa e aí sangrou meu rosto. Meu filho, no capítulo 12, ele está dizendo sangue no sentido de morte. Ele está dizendo, a nossa fidelidade a Deus não foi provada até a morte. A gente ainda não teve que morrer por causa disso. Você vai ver os cristãos de Esmirna, da igreja de Esmirna, sendo exortados pelo Espírito a serem fiéis até a morte. É isso que é o sangue, nesse contexto aqui de Hebreus capítulo 12.
Então, voltando agora a Jonas capítulo 1, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus estava agora iniciando um processo de correção na vida daquele que era o seu filho, seu servo, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Não foi qualquer tempestade, irmãos. É importante que você entenda que, por exemplo, hoje está um mau tempo. Provavelmente as pessoas que estão em embarcações no mar estão chacoalhando de um lado para o outro, mas assim como um piloto de avião que está acostumado a passar por turbulências, um capitão de navio, um marinheiro, ele está acostumado ao mau tempo, é uma coisa normal. Mas aqui o que nós estamos vendo é algo sobrenatural. O que nós estamos vendo aqui é quando Deus de alguma forma demonstra a sua ira e a sua insatisfação em relação a algo específico. É como, por exemplo, o fogo que desceu do céu e extinguiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra. É como, por exemplo, o dilúvio que acabou com a vida inteira da terra e que foram salvos somente Noé e a sua família e aqueles animais que estavam dentro da arca. Aqui nós estamos vendo que quando Deus age, irmãos, ninguém pode impedir. Por isso que se você estiver fugindo da presença de Deus, nem o diabo vai poder te ajudar, muito menos outro ser humano. Às vezes nós achamos, não, eu posso ir para tal lugar, eu posso ficar algum tempo. Se você estiver fugindo da presença de Deus, Deus o encontrará. Jonas não estava nem na parte de cima do navio, ele estava embaixo. Olha que coisa. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Provavelmente esses marinheiros, com certeza, esses marinheiros, eles eram pagãos, idólatras, pessoas que adoravam a Baal, a Astarote, a tantos outros deuses dos povos vizinhos de Israel. E eles lançavam a carga no mar, que estava no navio, para aliviarem o peso dela, um hábito de quando o navio está se enchendo d'água. Jonas, porém, havia descido para o porão e se deitado, e dormia profundamente. Esse sono aqui, irmãos, não é um sono de quem descansa na presença de Deus, mas é um sono de quem está apático na presença de Deus. Esse é o sono de Laodiceia, o sono daqueles que encontraram um estado de mornidão, aonde mesmo quando Deus levanta a sua voz para corrigi-los, eles agem como se nada tivesse acontecido. Muitas pessoas estão assim na igreja, apáticas, insensíveis à realidade que os circunda. Mesmo no desespero de tantos outros, essas pessoas parecem não se importar. Eu já vi pessoas assim. Eu já vi pessoas que, ao sair de um enterro, ou muitas vezes ao se deparar com momentos de intenso sofrimento de pessoas, outras, ele dizia assim: mas ninguém se perderá. Sim, e por causa disso, você não vai fazer nada. Onde é que está a responsabilidade do homem? Nós temos visto um movimento diabólico crescendo dentro da igreja. Um movimento que teologicamente seria definido como hipercalvinismo. Pessoas que querem, de todas as formas, enaltecer a soberania de Deus, excluindo a responsabilidade do homem. E esse caminho é um caminho muito perigoso, pois é um falso caminho. A responsabilidade de Deus, ela anda lado a lado, a soberania de Deus, ela anda lado a lado com a responsabilidade do homem. De maneira que a verdade das Escrituras é muito clara. Deus é soberano sobre tudo e todos.
e o homem é responsável por cada uma das suas ações. Cada uma das suas ações, cada uma das suas omissões é responsabilidade única e exclusivamente sua. Não tente se desculpar no pecado alheio. E pior, não tente se desculpar na soberania de Deus. Ah, se Deus quisesse que eu fosse para a igreja hoje, Ele não mandava chuva. Como é que Deus quer que eu vá para a igreja nessa chuva? Aí eu vou ficar gripado? Aí eu vou ficar doente? Se Deus quisesse que eu fosse para a igreja, Ele não mandaria o Covid. Se Deus quisesse que eu ficasse firme no Evangelho, Ele me daria condições físicas, econômicas, para que eu pudesse fazer a sua obra. Meu Deus do céu, você não está lendo a Bíblia. Deus, Ele dá força ao cansado. Deus, Ele sustenta aqueles que estão sem nenhum sustento. Mas aqueles que procuram as suas desculpas para se afastarem da presença do Senhor, eles sofrerão dano ainda maior. Se é difícil passar por esse mundo na presença do Senhor, imagine longe da presença dele. Então ele, versículo de número 6, chegou o mestre do navio e lhe disse: o que passa contigo? Irmãos, você já imaginou você ser repreendido por um ímpio? Vamos imaginar essas pessoas que estão em casa agora. E aí, na casa dessa pessoa tem vários ímpios, e o ímpio da casa dessa pessoa diz: vem cá, rapaz, você vai ficar em casa até quando? Já tem 5 meses que você está em casa. Você não vai fazer mais nada não, vai ficar só em casa? Imagine, um ímpio lhe repreender pela sua falta de fé em Deus. Mas vem cá, você antes dessa pandemia ficava aí dizendo verdadeiro evangelho, verdadeiro evangelho. Quantas vezes eu ouvi pessoas, se levantar e dizer: ô pastor, eu estou tão triste porque a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, meu parente é de uma falsa igreja. É mesmo? E você que é de uma verdadeira igreja, está onde? Está onde? Você é da verdadeira igreja. Você que tantas vezes se levantou para exortar A e B que estavam vivendo debaixo de uma heresia. Sim, e agora? Que autoridade você tem? Ah, fulano ele vive debaixo de uma heresia. Fulano é daquela seita lá. E você é da onde? Percebe, irmãos? Que autoridade tem aqueles que não estão na presença de Deus? Nenhuma. Por isso que até os ímpios se escandalizam com a falta de compromisso dos crentes. Olha, irmãos, uma das coisas que foi mais assim fortes para mim nos últimos tempos foi ouvir um palestrante muito famoso no Brasil, chamado Leandro Carnal. Você já vê que ele é ímpio pelo nome, ele é carnal, mas ele é um palestrante muito famoso. Se eu não me engano, ele é o palestrante mais caro do Brasil atualmente. Então as empresas chamam ele, para dar palestras. Ele é formado em filosofia e outras coisas, fala não sei quantos idiomas. Ele escreveu até recentemente um livro com outro incrédulo chamado Padre Fábio de Mello, que também é tão incrédulo quanto ele, tão carnal quanto. E esse Leandro Carnal, ele disse uma coisa extremamente verdadeira, para você ficar assustado. Ele disse: os evangélicos brasileiros, eles são contraditórios. Eles dizem que acreditam na Bíblia, e pasme, esse Leandro Carnal, ele leu a Bíblia algumas vezes. E ele disse: eu já li a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e o movimento evangélico brasileiro
bem-aventurança que está escrito lá em Mateus capítulo 5 é quando as pessoas mentindo fizerem falsas acusações contra nós. Mas nesse caso não é uma falsa acusação e nem uma mentira. Os evangélicos leem Marcos capítulo 8 e tantas outras passagens que diz que nós temos que entregar a nossa vida por amor a Cristo, que se necessário for morrer, a gente morre por amor a Cristo. É mesmo? É o que está acontecendo hoje? É mesmo o que está acontecendo hoje? Por isso, irmãos, hoje em dia, grande parte da igreja evangélica brasileira, diria até mais de 99% dela, poderia muito bem ser enquadrada aqui como Jonas. Tomara que eles sejam Jonas, porque se eles forem como Jonas, ainda vai haver esperança. Debaixo de uma correção dura e severa, mas esperança. Mas a gente tem visto isso, pessoas que estão escondidas no porão do navio, fugindo para longe da presença de Deus. Quando Deus quer os seus filhos, os seus servos, na linha de frente, Ele nos chamou para ser luz, e foi bem claro, ninguém acende uma luz e coloca embaixo da mesa, ninguém acende um Jonas e coloca no porão do navio. Mas Deus nos acende de maneira que nós possamos fazer a diferença na nossa geração, não no sentido de tentar mudar a nossa sociedade, porque a nossa sociedade não vai mudar, o mal vai se multiplicar até a volta do Senhor, mas no sentido de demonstrar de maneira clara para o mundo a nossa fé e mostrar para essas pessoas que existem pessoas no mundo que acreditam na Bíblia ainda. Nós acreditamos no que está escrito aqui. Nós acreditamos quando Jesus diz: aqueles que creem em mim já passaram da morte para a vida. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos quando o Senhor Jesus diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós acreditamos quando o Senhor Jesus diz: maldito é aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Não é o que está acontecendo hoje? Quantas pessoas estavam com a mão no arado e olharam para trás? Então ele diz aqui: o ímpio repreendendo o crente. O que se passa contigo? Agarrado no sono. Olha que coisa. Vem cá, crente, você não devia estar intercedendo? Centenas de pessoas estão morrendo todos os dias no nosso estado, no nosso país. Já passamos das centenas de milhares de pessoas mortas num período de tempo de 5 meses de Covid, e você vai ficar dormindo, crente? Uma das coisas, e eu falo como quem tem autoridade nesse sentido, porque eu peguei o Covid, eu peguei o vírus no estado mais grave e letal, tive quase 70% ou mais 70% do meu pulmão comprometido com uma pneumonia viral do Covid. Hoje, aqui diante de vocês, estou ainda com 50% do meu pulmão comprometido, por causa de um vírus que eu tive há 3 meses atrás, mais ou menos, 2 meses atrás. E digo para vocês com toda a autoridade, que o que mais abala as pessoas com Covid é o emocional. Todas as pessoas que passam por uma experiência com esse vírus, eles saem com o seu emocional completamente abalado. E é a nossa obrigação apresentar o Evangelho a essas pessoas. Mas os cristãos estão com medo demais para fazer isso. A gente teve a experiência do irmão José,
que ficou doente de Covid logo depois de mim, e que teve gente que frequentou a nossa igreja que evitou ver o irmão José, por quê? Porque podia pegar o Covid também. Que tipo de cristianismo é esse o seu? Que você não ajuda um irmão? Cheguei lá, estava um bichinho, parecendo cachorro quando é abandonado. Quando eu cheguei, ele ficou com o rabinho balançando assim, que alegria. Sabe cachorro, quando você deixa ração e água e vai passar o final de semana fora? Pois é, a ração e água toda espalhada pelo redor. Porque quase ninguém tinha visitado ele. E quantas pessoas ele evangelizou? Prega toda semana, terça-feira, na igreja. Renunciou a sua própria vida para, no período de Covid, estar aqui conosco. Passou meses aqui no CAC, saiu do conforto do seu lar para estar aqui conosco. E quando ele teve Covid, quantas pessoas foram visitar? Ímpios foram visitar ele, mais do que crente. Ímpios foram levar comida para ele. E os crentes estavam onde? No porão. Aí quando precisa de um conselho espiritual, irmão José, me ajude. Porque se eu perguntar para o pastor Nizão vai. Então, irmão José, me ajude, eu estou passando por um problema. Me dê um conselho espiritual. E glória a Deus, continue perguntando a ele. Ele é tão pastor quanto eu. Tem mais sabedoria do que eu. Mas eu estou dando esse exemplo, irmão, para ficar claro a maldade de pessoas que estão aqui, de pessoas que já estiveram aqui. Elas são más, elas são perversas, elas viram as costas para o irmão no maior momento de necessidade. Não tem perversidade maior do que essa. Tem gente que trata melhor o cachorro do que o irmão José. E eu estou dando um exemplo do irmão José, porque o meu exemplo, irmão, se quiser me tratar mal, que trate. Eu já passei, já não estou mais nem ligando para isso. Esses 9 anos já serviram para poder esse couro aqui ficar um pouquinho trabalhado. Mas eu vi como o irmão José sofreu. Sabe, é triste ver isso. Irmãos abandonando irmãos para tentar salvar a sua vida. E você sabe o que é que a Bíblia diz? Que a nossa família devia ser aqui, ó. A sua família não é aqueles que estão em sua casa. Aqueles que estão em sua casa, Deus dá e Deus tira. Olhe para a vida de Jó. Você ama o seu filho? Você ama os seus filhos? Você sabia que Deus pode matar todos eles no mesmo dia, na mesma hora? Você sabia disso? Se você não sabia, pergunte a Jó. Ele lhe responde. E você ainda não vai poder dizer nada. Porque quem deu foi Deus. E se Ele quiser, Ele tira. Ele tira filho, Ele tira neto, Ele tira tudo que Ele quiser. Porque foi Ele que deu. Cuidado quando você começar a valorizar mais a criatura do que o Criador. Não tem como a gente não se indignar com essas coisas, irmãos. Não tem como a gente não ficar absorto. Um ímpio indo exortar Jonas. Olha o que o ímpio diz. Você está dormindo, crente. É pandemia. O mundo está num desespero só. É a oportunidade que vocês têm de pregar o Evangelho. E vocês vão dormir, crente. É porque eu tenho uma série na Netflix para assistir. Eu já estou no 10º capítulo. É porque eu tenho um monte de coisa em casa para fazer. É mesmo? Então faça. Porque se você dá mais atenção à sua casa no céu
a sua casa na terra do que a do céu, realmente aproveite o máximo a sua casa na terra, porque a do céu você não vai passar nem na porta. Cristianismo, irmãos, não é brinquedo. Cristianismo é coisa séria. O Senhor Jesus não estava brincando na cruz. Ele não estava brincando quando ele disse que muitos odiariam uns aos outros, entregariam uns aos outros a serem mortos. Ele não estava brincando. Ele estava falando a verdade. Se eu tivesse morrido de Covid, foi em junho que eu acho que eu fui internado gravemente. A gente já está no final de agosto, né? Tem mais ou menos 2 meses. Muita de gente tinha dito: oh, louvado seja Deus, agora o pastor vai ser José. Mas o pastor José orou com tanta intensidade que eu acho que Deus foi lá e disse assim: não vai morrer agora não, infeliz, volta. E José ficava dizendo: meu Deus, eu não aguento ficar pregando todo dia. O pastor tem que voltar. Eu estou querendo ver se terça-feira ele prega para mim. E agora eu estou pregando todo dia. Volta, infeliz. E aí Deus ouviu a oração. E aí eu fiquei depois ficando bom, irmãos. Esse cantor aí, eu nem conhecia ele, mas sabe que ele é famoso. Esse Cauã, não sei quem. Pois é, porque o estado era igualzinho dele. Igualzinho. Quando eu cheguei, foi o que a médica infectologista me falou. E eu saí com mais de 70% do meu pulmão comprometido do hospital de pé. E fui para minha casa de pé. E minha família ficou revoltada. Seu irresponsável, não. Mas eles estavam certos mesmo, meu filho, porque eu dei uma caminhadinha de 100 metros, parecia que eu tinha corrido 100 quilômetros. Meu pulmão estava, como diria, né, o pessoal na vida de estava variado. Mas é para a gente entender, irmãos, que com Jesus tem que ser diferente. Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Você não é crente, feliz? Cadê Cristo na sua vida? Cristo provou o seu amor para nós, morrendo por nós. E como é que a gente acha que vai provar o nosso amor por Ele, fazendo menos? O apóstolo Paulo escreve a sua última carta, já tendo sobre si a sentença de morte, por decapitação na época de Nero. E ele diz: não tem problema, eu já estou sendo oferecido como libação. Libação, irmão, se você ler o Antigo Testamento, é um sacrifício líquido, por isso libação. Qualquer tipo de sacrifício líquido. Às vezes você jogava na oferta água, vinho, e esse tipo de sacrifício líquido era chamado de libação. E Paulo está dizendo que o sacrifício líquido nesse caso seria o seu sangue, que jorraria. Você já viu uma pessoa decapitada? Você sabia que aqui nessa parte é onde tem artérias enormes, que se cortar aqui, jorra sangue para tudo quanto é lado? Quando Paulo foi decapitado, o que você acha que ficou ao redor da decapitação dele? Sangue. Talvez litros de sangue. Mas ele diz: não fique com... Eu estou sendo oferecido como libação. A minha hora da partida é chegada. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Quem pode dizer isso? Martin Lloyd-Jones, ele teve uma vida bem longa. Ele foi médico, ele entendia bastante de medicina, ele foi um dos maiores médicos da Inglaterra. Foi chamado para fazer parte do grupo de médicos que iria cuidar da saúde da rainha da Inglaterra, para você ter ideia. Isso ele jovenzinho. Tamanha inteligência desse homem. Mas ele abdicou de tudo para ser pastor de uma igreja pequenininha no país de Gales. E Martin Lloyd-Jones, na sua longevidade, ele já estava com mais de 80, eu acho que ele faleceu com 89 anos, por aí, quase 90.
E no final da sua vida, as pessoas estavam orando para ele se recuperar. Ele disse: pare de orar, deixa eu ir para casa. E eu fico tão impactado com isso, irmãos, porque esse medo da morte do cristão é justamente Adão e Eva se escondendo atrás de um arbusto. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que se encontrar com Deus. Então pare. Para que você quer mais 15 anos de vida? Para que você quer mais 30 anos de vida? Para que você quer mais 50 anos de vida? Para fazer o quê? Assistir televisão? Aproveitar os seus familiares? Viajar para A e B? Para que você quer mais tempo de vida? Então Jonas estava aqui sendo repreendido por um ímpio. Levanta-te, invoca o teu Deus. Um ímpio está dizendo para Jonas invocar a Deus. Porque Jonas tinha fugido da presença de Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Olha o cuidado que você tem que ter com más companhias. Não existe companhia mais perigosa do que um crente que está fugindo da presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, quando eu falo que você tem que tomar cuidado, em 1 Coríntios 5, você tem que tomar cuidado com o mundo. Ele vai falar isso em 2 Coríntios, capítulo 6. Mas antes disso ele diz, mais perigoso do que o mundo é o mundo disfarçado de crente. É um falso crente dentro da igreja. Paulo diz, tome muito cuidado com esse, nem com mais. É o que ele diz. Cuidado com aquele que dizendo-se irmão. Por quê? Porque essa pessoa está diretamente debaixo da ira de Deus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que ninguém se engane com palavras persuasivas, porque a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. E aqui a gente vai ver. Versículo 7. Diziam uns aos outros, vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Esses homens eram idólatras, eles acreditavam em vários deuses. Eles estavam, vem cá, quem está com raiva da gente é o Deus do vento, é o Deus do mar, é o Deus da tempestade. Eles acreditavam que cada elemento da terra e cada elemento tinha uma divindade, o Deus da floresta, o Deus da guerra, o Deus da saúde, o Deus da doença, o Deus da fertilidade. Eles acreditavam em deuses locais que tinham poderes pontuais. Mas Jonas sabe que o único e verdadeiro Deus é onipotente. Ele sabe que o único e verdadeiro Deus criou os céus e a terra e tem todo o poder sobre a sua criação. Jonas sabia disso. Mas o fato de Jonas saber isso fez com que ele obedecesse a Deus? Pois é, tem um monte de gente que tem a teologia correta e tem a vida errada. Eu sei todos os atributos de Deus, eu sei todas as doutrinas da graça, eu sei todas as máximas da Reforma Protestante, eu já li todos os livros de Spurgeon. Sim, e aí? Não está dizendo nada. Como é que você vive? O que é que você tem renunciado? Cadê as suas marcas do cristianismo? Foi que você renunciou para ser crente? Versículo, lançaram a sorte, versículo 7, parte final. E a sorte caiu sobre Jonas. É lógico que ia cair sobre Jonas. Irmãos, até quem manda na sorte é quem? É Deus. Deus é que manda em tudo, meu filho. Até não sei se vocês jogavam aquele jogo quando era pequeno. Hoje em dia o pessoal só quer jogar joguinho de computador e celular. Mas eu sou da época de jogo de tabuleiro. Joguei muito com minha irmã e com nossa outra irmã, Melina, um jogo chamado Ludo. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo.
que cada um tinha 4 pecinhas, não é 4 pecinhas, e você tinha que arrodear o tabuleiro até chegar de volta na sua casa e entrar na sua casa, e aí quem fizesse isso primeiro, os 4 pecinhas ganhava. E como é que você andava no tabuleiro? Jogando dado. Aí se você tirasse um número grande, você andava um monte de casa. Se você tirasse um número baixo, você andava pouca casa. E ainda você podia cair num lugar que dizia, volte tudo. Aí era um perrengue. Quem é que está no controle disso? Quem é que está no controle? Você está andando na rua e aí de repente você cai num buraco, principalmente chuva, que os buracos ficam tudo cheios de água, e aí você está vendo uma poça, você pensa que é uma poça bem rasinha, e é um buraco, você passa, fura o pneu do carro. Quem está no controle? Então, antes de murmurar, olhe para o céu e diga, Pai, o que queres que eu faça com esse pneu furado? Diz e eu farei. É Deus que está no controle de tudo, irmão. Eu perguntei a Deus o que Deus queria que eu fizesse com essa enfermidade. Porque eu já ouvi conselho de tudo quanto é tipo de gente dizendo, rapaz, pare de pregar, então diminua. Chame, não tem outro pregador lá na igreja, o teu irmão José, divida com ele, um dia você prega, outro dia ele prega. Meu filho, se eu fizer essa proposta para o bichinho, ele sai correndo. Mais do que Jonas. Ele não vai nem para Tarsis, ele vai para a lua. Mas não é porque o bichinho está fugindo da presença do Senhor, não. É porque Deus tem outro propósito na vida dele. Então, lhe disseram, versículo 8, então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Olha, perguntaram para Jonas. Foi igual Paulo Henrique, antes de começar o culto, ele veio conversar aqui comigo. E ele disse, pastor, você tem algum trabalho? Eu disse, meu filho, eu sou pastor. Não, fala esse. Porque pastor é o quê? Pastor é trabalho, mano. E chega aqui e fala umas palavras, né? Normalmente você exorta o povo, depois volta para casa, tranquilo. E aí você tinha que ter um trabalho, né não? Na mente da maioria das pessoas é assim que funciona. Por causa de quem sobreviveu esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, todo mundo quer saber o que foi acontecer com Jonas. É a mesma coisa, irmão, todo mundo quer saber cadê o seu cristianismo. Você não disse que era crente? Você não estava me evangelizando? Cadê o seu cristianismo? Você não me falou do negócio do reino de Deus? Você não me falou que foi regenerado do alto? Nasceu da água do Espírito? A ideia lá de João 3, nascer de novo, significa nascer do alto. Você não falou que você não é dessa terra? E aí, como é esse negócio aí? Que agora você está com mais medo de pegar o Covid do que os índios. Você passa aqui, meu filho, eu passei, não estava chovendo, estava todo mundo jogando bola sem máscara. Você passa pelos bares, está todo mundo bebendo sem máscara. Aí você chega na igreja, meu filho, está todo mundo com medo. Se um irmão espirrar, meu filho, é capaz do lado descer e ir embora. Às vezes o irmão tem, como eu tenho, renite alérgica. Você quer dar um espirro por causa, né, da foligem, alguma coisa assim, fica com medo. Rapaz, você dá um espirro aqui, o povo vai pensar que eu estou de Covid. Eita Deus, deixa eu prender. Aí espirra para dentro. É assustador, irmão. Assustador esse ambiente evangélico de hoje. E de que povo és tu? Aí eu quero perguntar para você, você é de que povo, irmão? Você é de Deus ou do mundo? Ah, pastor, eu sou de Deus. É, então me prova. Cadê o seu DNA? Você é filho de Deus? Cadê o DNA? Eu vou lhe mostrar o DNA de crente aqui. Eita Deus. Abra por favor comigo. Livro de Mateus.
Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Então disse Jesus a seus discípulos, versículo 24, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quem fez isso, ou está fazendo? Tome a sua cruz. A cruz é certeza de morte. E siga-me. Siga-me para uma vida de provações. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor a mim, acha-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmãos, você viver 120 anos, morrer e ir para o inferno? Na época, antes de Noé, as pessoas viviam 900 anos, 800. Morriam e iam para o inferno, meu filho. E aí? Por que você quer tanto tempo de vida? E ele diz mais aqui: ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas. Oh, mas a salvação não é pela fé? É, mas a fé sem obras é morte. Percebeu? E aí, quais são as obras que você tem produzido na sua vida? Qual é o zelo que você tem pelas coisas de Deus? Em verdade vos digo que algum há dos que se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E você sabe por quê? A gente poderia ter lido essa passagem no Evangelho de Marcos. Mas você sabe por que eu escolhi essa passagem aqui no Evangelho de Mateus? Porque essa passagem do Evangelho de Mateus, ela faz parte da resposta de Jesus diante daquilo que Pedro falou para Jesus, emprestando a sua boca ao diabo. Olha o que diz o versículo 21 desse mesmo capítulo 16. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Você vai perceber uma coisa na Bíblia que talvez você nunca tenha se atentado até agora. Toda vez que Jesus fala da sua morte, ele fala da sua ressurreição. Não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala da morte de Jesus separado da ressurreição dele. E aqui parece que Pedro não estava escutando direito. Olha o que Pedro vai dizer. A voz de Pedro aqui é a voz da maior parte da igreja evangélica hoje. A maior parte da igreja evangélica tem vivido debaixo dessa premissa falsa que o apóstolo Pedro fala agora. Olha que coisa. E Pedro, chamando a parte, como tem gente que no começo da pandemia: ô pastor, não vai fechar a igreja não? Mas as igrejas evangélicas estão fechando. Não vai fechar não? É sério? Vai ter culto normal? Vai. Mas pastor, você tem um bom senso. Pô, tenha bom senso você. Você é o quê? Perceba que a maioria das pessoas no começo da pandemia, né? Ficava aquele desespero, principalmente nos primeiros dias de pandemia. As igrejas todas fecharam. Todas. Quer dizer que é assim? Não foi o que Pedro fez aqui? Jesus disse: é necessário que eu morra, mas fique tranquilo, eu vou ressuscitar.
E faria tudo de novo nesse sentido. Porque não que adianta pregar para vocês a verdade se eu não estiver disposto a viver. Me juntar a esse grupo que já é enorme de pastores hipócritas, que pregam uma teologia correta, que eles não seguem nem com Deus. Eu prefiro ser odiado por muitos e amado por Cristo do que o contrário. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Jesus não mandou Pedro embora. Jesus mandou quem embora? Satanás. Então, irmãos, quando o pastor exorta um comportamento errado que você está tendo, às vezes eu já disse: fulano, você está endemoniado, fulano. A pessoa ficou ofendida. Você não tem que ficar ofendido, não. Você tem que ficar atento. Porque se você emprestou a boca para o diabo, você tem que se arrepender. Mas se voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que é que o povo está esperando para voltar para a igreja? A vacina. Quando vier a vacina, né? Tá vendo, irmão? Olha aí. Tá vendo, irmão? Então tu és para mim pedra de tropeço. Perceba, todas as vezes que a gente cogita das coisas dos homens e deixa de lado as exortações de Deus, foi isso que Jonas fez. Voltando agora para o livro de Jonas, voltando agora para o versículo 8: que ocupação é a tua? Eu quero perguntar: qual é a sua ocupação? Antes de você dizer qual é o seu emprego, diga: eu sou crente. A ocupação do cristão qual é? É ser crente. E aí você vai ser crente no seu trabalho, na sua casa. Você vai ser crente na igreja. Você vai ser crente no seu lazer, se você tiver algum. Você tem que ser crente, essa é a sua ocupação. Você é um servo de Deus. Onde você serve a Deus, isso é diferente. Muitos cristãos servem a Deus em ambientes profissionais distintos. Mas todos somos servos de Deus. Pelo menos é o que o apóstolo Pedro diz: todos somos sacerdotes do Deus Altíssimo. De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Por que ele está perguntando isso? Porque essas perguntas é que vão dizer quem era o Deus de Jonas. Quem é que vai dizer se o seu Deus verdadeiro, se o seu Salvador é Jesus Cristo? Essas perguntas aqui. Qual é a sua ocupação? Servo de Deus. De onde você vem? Da terra da destruição, estou indo para a cidade celestial. Qual a tua terra? O reino dos céus. Que povo é o teu? O povo de Deus. Essa deveria ser a nossa resposta. Essas são as respostas de quem é crente. Versículo 9: e ele respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor. Olha que coisa: o Deus do céu, que fez o mar e a terra, empenou. Por que empenou, irmãos? Entenda o contexto. O contexto é de deuses locais, como eu expliquei para vocês. Aqueles marinheiros pagãos, aqueles marinheiros eram idólatras. Eles adoravam a entidades, a divindades que não eram Deus. Que não eram deuses. Porque Deus só tem um. E uma das características dessas divindades é justamente que essas divindades, elas têm poderes locais. Por exemplo, até hoje, se você for para o candomblé, quem é que manda no mar para o candomblé? Iemanjá. Mas já o pessoal da floresta é outro.
Já o pessoal de outro lugar é outro. Cada entidade age no seu raio de poder. E aí de repente Jonas diz: o Senhor, e o nome que ele usa aqui é Jeová. Eu sou o que eu sou. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas está dizendo algo: eu sirvo ao Deus que criou tudo. Porque o que Jonas está dizendo é: o Deus que está no céu, ou seja, está sobre todos, e ele criou tanto o mar quanto a terra. Ou seja, ele criou todas as coisas, porque de maneira pragmática o mundo se divide em céu, terra e mar. Ele diz: eu sirvo esse Deus que criou tudo. Vem cá, meu filho, você serve esse Deus e você é doido. Como é que você acha que você vai fugir de um Deus desse que não vai dar em nada? Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Ó, os ímpios ficaram com mais temor do que os crentes. Os crentes aqui estão personificados na pessoa de Jonas. Porque quando você prega a verdade, irmãos, pessoas se convertem. E segundo aponta grande parte dos estudiosos do livro de Jonas, esses marinheiros se converteram. Vocês vão ver depois que eles prestam sacrifícios não mais aos seus deuses, mas ao Deus de Jonas. Versículo de número 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isso que fizeste? O que foi que você fez para suscitar a ira de Deus, crente infeliz? Se lembra do povo na época de Ageu? O povo experimentou um grande milagre. Eles estavam presos na Babilônia há 70 anos. E de repente a Babilônia é derrotada por um exército mais poderoso, que eram os Medo-Persas, liderado por um homem chamado Ciro. E Ciro baixa um decreto e autoriza todos os judeus que estavam vivendo na Babilônia a retornarem para o seu território, Jerusalém, e reconstruírem a sua cidade. E aí o povo volta na primeira leva. Foram 3 levas que trouxeram os judeus de volta. Uma liderada por Zorobabel, outra por Esdras, outra por Neemias. E aí eles vieram, e aí quando chega lá, meu filho, eles começaram a ver que as casas deles e que as plantações deles estavam desoladas. Então eles começaram a fazer as reformas na casa, eles começaram a arar a terra para plantar, e de repente eles começaram a colher, mas aí ele tomava aquele suco de uva e não sentia o gosto. E de repente eles trabalhavam, mas a vida deles parecia um saquetel furado. Rapaz, a gente arou direitinho, a gente fez tudo direitinho, mas essa colheita está tão pouco, o que está acontecendo? Aí Ageu vem e diz: vocês se esqueceram de quem trouxe vocês de volta para a terra de vocês? Foi Deus, não foi? Aí vocês reformaram a casa de vocês, está bonita, não está? E a casa de Deus? Alguém já levantou um tijolo? Não. E Ageu diz: enquanto vocês não começarem a reconstrução do templo, porque esse foi o propósito de Deus trazer vocês de volta, vocês reconstruírem a casa dele, porque é nessa casa que o Messias vai entrar. Reconstruam o templo. Então o povo entende e começa a reconstrução do templo. Qual é a sua prioridade, irmãos? Se a sua prioridade não são as coisas de Deus, refaça as suas prioridades, porque elas estão erradas. Aqueles que já ressuscitaram com Cristo buscam as coisas que são do alto. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? O que é isso que vocês estão fazendo, evangélicos
Não, irmãos, o céu é no céu, porque essa terra está amaldiçoada pelo pecado. Por isso eu pergunto mais uma vez, o que é que a gente está fazendo, irmãos? Sabe qual é o meu temor? Essa semana uma pessoa veio aqui e disse para mim: pastor, eu tenho evitado aqui os cultos. É uma pessoa que já frequentou os cultos, já ficou no CAC. E ele disse: pastor, está morando até aqui perto aqui da boca do rio. Ele disse: eu tenho evitado os cultos aqui que o senhor prega, porque a sua palavra é muito dura. E aí eu fico perguntando assim, irmãos, porque essa frase não é minha, essa frase é de um homem muito mais inteligente, muito mais sábio que eu, que viveu no passado, chamado Spurgeon. Ele disse o seguinte: o mesmo fogo que amolece a cera, endurece o barro. A gente tem pregado há anos sermões que chamam o povo ao arrependimento. Mas o que me assusta é que muitas pessoas que ouviram esses sermões dezenas de vezes não mudaram em nada. Mudaram. Ficaram mais endurecidos. Não, pastor, essas pessoas do ponto de vista externo não mudaram. Mudaram. Porque é impossível uma pessoa ouvir uma pregação bíblica e não mudar. Se ela não for, quebrantada, ela vai ficar endurecida ainda mais. Com raiva do pregador e da pregação. Que é isso que a gente está fazendo? Qual o propósito da nossa vida? Comer e beber porque amanhã morreremos? Ou existe algo mais? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Jonas contou para eles: olhe, o que está acontecendo aqui? A culpa é minha. Jonas pelo menos foi honesto, né? A culpa é minha, porque eu estou fugindo da presença do Senhor. E eu achei que o Senhor ia me liberar, mas ele não liberou não. O negócio empenou aqui para mim e para vocês também, que me venderam a passagem. Vocês não me procuraram saber disso antes. E aí? Porque havia declarado a eles. Então Jonas havia declarado a eles: ó, Deus me deu uma ordem, eu não aceitei obedecer a Deus, e eu estou fugindo da presença dele, por isso ele enviou essa grande tempestade, porque ele está irado comigo. E disseram: o que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Irmãos, deixa eu lhe dizer a você: a correção de Deus é progressiva. Então assim, Deus começa lhe corrigindo de maneira branda. Mas se mesmo assim você insistir no pecado, a correção de Deus vai aumentando de acordo com a sua desobediência, com a sua obstinação no pecado. Então aqui Deus começou com a tempestade. A tempestade estava piorando. Enquanto a desobediência permanecesse, a tempestade iria aumentar. Vai ser assim na sua vida e na minha, se a gente insistir em desobedecer. Você acha que o pior que Deus pode fazer nas nossas vidas é o que nos aconteceu até hoje? Então você não leu a Bíblia direito. Nós que somos cristãos aqui do Brasil, a gente parece que é cristão de porcelana. Qualquer coisa a gente se quebra. Ah, meu Deus, minha vida está tão difícil. Sua vida está difícil. Você está preso. Eu não estou falando dessas prisões aqui do Brasil, não. Você tem 3 refeições, direito de visita, advogado. Não estou falando dessas prisões, não. Aonde, apesar de todos
todas as coisas feias que acontecem no ambiente prisional, você tem direitos humanos, você tem uma série de coisas. Eu estou falando da prisão que Paulo e que os cristãos ficaram. Sabe como era a prisão na época dos crentes? Não tinha comida. Se alguém conhecido não levasse comida e roupa, você morria de fome e de frio na prisão. Porque o Estado não tinha obrigação nenhuma com os prisioneiros. Lá não tinha lugar, meu filho, para você fazer suas necessidades, não. Você fazia na prisão dele. Você já tirou o raio-x de um ambiente desse? Era onde os crentes ficaram. E talvez você esteja dizendo, ainda bem que essas coisas ficaram no passado. Não, ainda tem crente que está em situação igual a essa. Em países que o Evangelho é perseguido. E que essas pessoas não temeram a morte e confessaram a sua fé. E estão presas, esperando muitas delas serem mortas. Tem um país chamado Eritreia, onde os cristãos eles ficam presos em containers. Você sabe o que é o container, né? Aquele grande quadrado de ferro que se transporta cargas marítimas. Pois é, os cristãos ficam presos assim. Imagine o calor ao meio-dia desse tipo de ambiente. E onde é que eles fazem as necessidades? Lá dentro mesmo. Eles estão lá agora. E você acha que o seu cristianismo de Araque não está ofendendo a Cristo e essas pessoas? Seria muito fácil para elas negar Cristo e professarem a fé em Alá. Seria tão fácil quanto os crentes que ficam em casa assistindo o culto pela televisão. Mas essas pessoas não conseguem. Elas não conseguem dizer que não creem em Cristo. E por conta disso elas estão presas. E por conta disso muitas assistiram à morte dos seus entes queridos. E a gente se acha no direito de viver o cristianismo de Araque. Um cristianismo de desculpas esfarrapadas. Um cristianismo onde qualquer coisa é mais importante do que o que Deus mandou eu fazer. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E eu quero terminar aqui, se Deus permitir, eu vou concluir a exposição hoje à noite no Alto das Pombas. Irmãos, sabe quando é que essa sua depressão espiritual vai passar? Quando você extirpar o pecado da sua vida. Eu quero que você pense agora por alguns segundos. O que você tem feito que desagrada a Deus? Olha, um dos melhores termômetros para a gente ver como está o nosso relacionamento com Deus é como está o nosso relacionamento com a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo tanto o ambiente físico que a gente se reúne, quanto as pessoas que se reúnem nesse ambiente físico. Fiquei tão feliz ontem. Alguns irmãos se juntaram e tomaram a iniciativa. Eu não falei nada, eu não disse nada, né? Tomaram a iniciativa de pintar a igreja lá do Alto das Pombas, botaram uma cortina lá que ficou bonita, coisa de artista mesmo. E uma coisa tão simples, irmãos, uma lata de tinta, com alguns irmãos, e ainda antes teve pregação. Depois teve pregação, Quinho pregou, acho que na casa dele, não foi? Eu soube de uma pregação dessa daí. E aí teve uma feijoada e os irmãos ficaram em comunhão. Isso é igreja.
Isso é igreja. Semana passada, acho que terminou o culto, era mais do domingo da semana passada, terminou o culto às 9 horas, não, termina antes, né? De domingo começa às 6h30, terminou o culto assim umas 8h30, 8h15. Eu, irmão José e irmão Quinho, a gente ficou na igreja até 11h30, conversando. Porque, irmãos, essa tem que ser a sua casa. Você não se preocupa com esse ambiente aqui. Você sabia que aquele senhor ali, seu Edson, eu não gosto muito de falar disso não, mas você sabia que seu Edson mora aqui com a gente há 8 anos? 8 anos. Qual foi a última vez que você falou com ele? Ele tem família. E ele está aqui com a gente há 8 anos. Essa é a casa dele. É onde ele mora há 8 anos. Quando ele está precisando de alguma coisa, hein, seu Edson? Ele vira para José e diz, a carteira, acho que José já deu 3 carteiras para ele. É porque na hora de fechar o eclã, né, seu Edson? Quebra, né? E eu acho tão bonitinho a maneira que ele fala assim. Eu falo com ele, e aí, você vai precisar de alguma coisa? Aí ele diz assim para mim, né? Paz de dente, cueca, escova, sabonete e desodorante. Agora, pastor, eu não gosto daquele que passa assim não. Eu gosto daquele que faz assim, ó. Né, seu Edson? É. Isso é igreja. Pessoas juntas, andando numa mesma direção. Você acha que as ofertas que você coloca aqui vão para o meu bolso? Não, irmãos. Deus tem me sustentado de outras formas há 9 anos. Porque os recursos da igreja ao longo desses 9 anos nunca conseguiram arcar com as despesas da minha família. Mas Deus nunca nos envergonhou nesse sentido. Então eu quero te dizer, irmãos, quando é que você vai tomar uma posição? Está acontecendo na sua vida hoje, é culpa sua. E eu quero te dizer uma coisa, que se a correção de Deus não começou ainda, é para você ficar mais preocupado ainda. Porque Deus só corrige a quem ama. Agora, se sua vida está se estreitando, é porque você não está no caminho estreito. Porque aqueles que andam pelo caminho estreito, eles recebem diariamente e de maneira intermitente, o tempo todo sobre eles, graça sobre graça, para suportarem o que tem que suportar. Mas a grande questão é, e aí, irmãos, como é que vai ficar a nossa vida? Nós temos uma ordem imperativa que paira sobre nós e arde em nossos corações: evangelizar. Mostrar para essas pessoas, primeiro na nossa cidade, e depois aonde o Senhor nos mostrar, que existem crentes que ouvem o Evangelho verdadeiro e estão dispostos a vivê-lo. Porque eu já ouvi várias vezes de algumas pessoas que dizem: não, pastor, mas assim, ninguém vive dessa forma. E eu disse para essa pessoa: me tire da sua lista, porque eu procuro viver. Eu sei o que eu já renunciei para estar aqui. Eu sei o que eu tenho renunciado para estar aqui. Sabe, irmãos, é importante acordar enquanto há tempo. Jonas estava dormindo, mas ele acordou. Quem sabe hoje seja o dia que a gente vai acordar também. Eu queria pedir que os irmãos da ceia preparassem tudo para o nosso momento de ceia. E não existe momento mais oportuno do que esse, aonde nós estamos sendo chamados a um despertar.
Olha, eu quero te dizer que a fé cristã, ela não é somente deixar de fazer algumas coisas, é começar a fazer outras. Não é simplesmente deixar de fazer o mal, mas é aprender e fazer o bem. A fé cristã, irmãos, não é somente acreditar na vida eterna, mas é, acreditando na vida eterna, não temer a morte. E viver a cada dia como se fosse o nosso último dia. Você acha que você está passando por coisas difíceis? Vá ler um pouco a respeito da história da igreja. E se envergonhe do seu cristianismo, como eu faço quando eu acho que minha vida está difícil. Não, irmãos, não está. Deus está dando oportunidade para que a gente se arrependa. Porque Deus quer usar, obrigado, meu filho, cada um de nós na sua obra. Os ceifeiros são poucos. Os ceifeiros são poucos. Mas a ceifa é grande. Eu queria que você se visse hoje, você que toma desse cálice e desse pão, eu queria que você se visse hoje como um ceifeiro, porque senão você não tem o porquê de cear. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo, e essa ceia é a confirmação de um compromisso que você firmou com Cristo no batismo. Senhor, a partir de hoje eu vou viver para Ti. O irmão José, semana passada, batizou um casal lá no Alto das Pombas. Não foi semana passada? Foi semana passada. E a pergunta é: você vai viver a partir de hoje para Cristo Jesus? Não é mais ou menos essa? Lembre-se do seu batismo. Lembre-se dele nesse momento. E tudo que você já viveu desde o seu batismo até hoje. E veja o quanto você, como Jonas, já se distanciou da presença de Deus e muitas vezes nem percebeu. É como, por exemplo, irmão, se a gente deixar um barco aqui e a gente não colocar uma âncora nele, se a gente simplesmente deixar o barco no mar, daqui a alguns minutos procurar o mesmo barco, ele vai estar no lugar? Não, ele vai estar em outro lugar muito mais longe. Obrigado, meu irmão. Talvez quilômetros longe, porque a maré vai levar. E tem muitas pessoas que ficaram assim. Eles se distraíram tanto com o mundo que se afastaram léguas da presença do Senhor. Mas que hoje seja o dia do nosso retorno, irmão. Há sempre esperança. Senão não estaremos aqui. Há sempre esperança de um dia mudar tudo. Esse cálice que você segura na mão representa o sangue de Jesus. Esse pão representa o sacrifício de Jesus, o sofrimento dele. Ele não precisava passar por nada daquilo, mas ele passou por sua própria vontade, em harmonia à vontade do Pai e do Espírito, para que eu e você, não somente salvos da ira de Deus, começássemos a estar na presença de Deus. E a gente vai escarnecer desse sacrifício, vivendo uma vida de autossatisfação e não de satisfação do alto. Que quando você estiver ingerindo esses elementos, que essa reflexão entre em você como esses elementos, mostrando para você há algo mais que Deus quer nos dar. Mas é necessário
que nós estejamos dispostos a morrer, começar a vender. É necessário que a gente esteja disposto a perder para que a gente possa começar a ganhar. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Graças te damos, ó Pai. Por tudo que tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado pela tua longanimidade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Mas nós clamamos, Pai, não nos deixa presos a um cristianismo medíocre, aonde simplesmente passamos um tempo na igreja e depois retornamos aos nossos afazeres diários, aonde o Senhor está sempre em último lugar. Livra-nos desse cristianismo, Senhor, de faz de conta, aonde vestimos uma fantasia de crente, mas rapidamente tiramos ela para vivermos as experiências do mundo. Desperta-nos, Senhor, e nos mostra a realidade do mundo espiritual e as consequências das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. E nós possamos enxergar, Senhor, aquilo que na Tua palavra está bem claro, que o que plantarmos é o que colheremos. Ajuda-nos a entender essa realidade e a viver, Senhor, um processo contínuo de plantação do Espírito, na certeza de que no Espírito colheremos a vida eterna. Que o Senhor inicie hoje, Senhor, um processo de despertamento na nossa congregação, na Tua igreja, como um todo, Senhor. Livra-nos do engano, da segurança segundo o mundo, pois a Tua palavra nos deixa de maneira muito clara que em vão vigia o sentinela, se Deus não guarda a cidade. De nada adianta toda essa segurança, todas essas prevenções, se nós não estivermos em comunhão contigo e protegidos por ti e pelo teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender que como cristãos não vivemos mais debaixo de premissas mundanas, mas temos a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que assim seja, Senhor. Que todas as nossas escolhas a partir do dia de hoje sejam firmadas na Tua palavra e somente na Tua palavra possamos viver e morrer para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo, com um olhar santo, e não se esqueça de dizer para o seu irmão: fugir da presença de Deus é loucura.